programa Saber Direito dessa semana é com a professora Marielle Batista. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Este é um programa da TV Justiça. Meu nome é Marielle, sou professora de Direito Administrativo e na aula de hoje nós falaremos de autarquias e fundações públicas. Na nossa última aula, eu tratei de alguns aspectos importantes a respeito de autarquias, comecei a falar das suas características e hoje nós daremos continuidade a essas características, tá certo? Bom, olha só, vamos falar um pouco agora a respeito dos bens das autarquias. Como eu falei na última aula, as autarquias, elas possuem tratamento de fazenda pública. Sendo tratamento de fazenda pública, os seus bens são considerados públicos, uma vez que são pessoas jurídicas de direito público. Então, os bens das autarquias ou os bens autárquicos são considerados bens públicos. E o que são bens públicos? Qual é o regramento dado a esses bens públicos? Vejam só, quando eu me refiro a bens públicos, eles possuem algumas características diferentes dos bens de particulares. Bens de particulares das pessoas privadas, eles poderão ser dispostos da forma como for conveniente, poderão ser alienados, poderão ser dados em garantia, seja garantias do juízo ou garantias fora do juízo. Agora, se eu estou me referindo a bens públicos, aí o tratamento já é diferente. Por quê? Porque os bens públicos, primeiro, eles são inalienáveis. Essa inalienabilidade, ela é relativa. E o que significa isso? Bens que são inalienáveis. E essa é a primeira característica dos bens autárquicos. Vejam, as autarquias, elas não poderão dispor dos seus bens, não poderão dispor dos seus bens enquanto estes bens tiverem uma afetação, enquanto estes bens tiverem uma finalidade. No entanto, quando os bens públicos, eles passarem por um processo de desafetação, e desafetação entendam aqui como perda de finalidade pública, quando estes bens passarem por um processo de perda de finalidade pública, aí sim eles poderão vir a ser alienados, mas a regra é a inalienabilidade e por isso que eu falo, olha, é uma inalienabilidade relativa e não absoluta, porque existem algumas situações em que haverá a possibilidade de alienar estes bens sim. Qual é essas situações? Quais são essas situações? Quando os bens públicos, eles forem desafetados, ou seja, eles perderem a sua finalidade pública. Então, os bens autárquicos possuem essa característica, inalienabilidade ou alienabilidade relativa, da forma como vocês aí acharem melhor, tá certo? Bom, a segunda característica dos bens autárquicos é a impenhorabilidade. Vejam só, o que significa impenhorabilidade? Pessoal, bens autárquicos, e quando eu me refiro a bens autárquicos, entendam bens públicos, né? Porque bens públicos também eu posso lá aplicar a todas as pessoas da administração direta. Quando eu me refiro a impenhorabilidade, eu quero que você entenda o seguinte: os bens públicos, eles são impenhoráveis, ou seja, eles jamais poderão ser dados como garantia em juízo para resguardar alguma dívida da administração. Bens públicos não podem sofrer penhora em hipótese alguma. E aí você está pensando, Marielle, mas que dificuldade, né? Se a administração me deve, eu não posso solicitar a penhora dos seus bens em hipótese alguma. E nós vamos ver como que, então, os débitos serão quitados. Vamos ver posteriormente, mas desde já entenda, eles possuem a característica da impenhorabilidade. Sendo impenhoráveis, não poderão ser dados como penhora, como garantias no juízo. Consequentemente, se não poderão ser dados como penhoras, também não poderão sofrer nem arresto e nem sequestro, tá certo, pessoal? Bom,
Então, vamos para a terceira característica dos bens públicos, que é a imprescritibilidade. Vejam só, quando eu me refiro à imprescritibilidade dos bens, eu quero dizer para você que os bens, eles não poderão sofrer prescrição aquisitiva. Bens autárquicos não estão sujeitos à prescrição aquisitiva. E o que é esta prescrição aquisitiva? É o Instituto do Uso Capião. Então, os bens autárquicos, em hipótese alguma, eles poderão vir a ser usucapidos por terceiros, tá certo? Gente, diferente dos bens particulares. Bens particulares podem sofrer usucapião, já os bens públicos não. E por isso que eu chamo, então, de imprescritibilidade, ou seja, não estão sujeitos, em hipótese alguma, à prescrição aquisitiva. Tudo certo? E por último aqui, a característica dos bens autárquicos é a não onerabilidade ou a não oneração. Não onerabilidade significa que os bens autárquicos, eles não poderão ser dados como garantias fora do juízo. Já te falei que não pode ser dado como garantia dentro do juízo, que seria a penhora. E também não poderão ser dados como garantias fora do juízo, que é a hipoteca e o penhor. Penhor aplicado aí para os bens móveis e a hipoteca aplicado para os bens imóveis. Em hipótese alguma, estes bens, eles poderão ser dados como garantias fora do juízo. Eles não poderão ser objeto de direito real de garantia, direito real de uso, tudo certo? Bom, e muito importante aqui, então, nós fecharmos aí as características dos bens autárquicos, dos bens pertencentes às autarquias. Ainda dentro de autarquias, eu quero falar para vocês um pouco a respeito dos débitos judiciais. Débitos judiciais, eles serão pagos por meio de precatórios. O artigo 100 da Constituição Federal, ele diz que os débitos judiciais, eles serão pagos aí sempre por meio de precatórios. Os débitos que a administração tem com particulares será regulamentado e quitado por meio de precatórios. Pessoal, lembram que eu falei para vocês há pouco? Olha, os bens públicos jamais poderão ser dados como garantia dentro do juízo. Os bens públicos jamais poderão ser penhorados dentro do juízo. Então, logo, não adianta eu solicitar arresto e nem sequestro sobre um bem. A administração irá quitar todos os seus débitos por meio do pagamento de precatórios, tá certo? Existe uma fila, então, hoje de precatórios e aí, de acordo com que essa fila vai andando, é que aquele que tem um precatório terá o direito de receber, deve obedecer à ordem da fila de precatórios, tá certo? As autarquias, como nós estamos falando de autarquias, elas possuem filas próprias. Cada autarquia possui a sua fila própria de pagamento dos precatórios, dos seus débitos, tudo ok? Bom, ainda dentro de autarquias, vamos falar um pouco a respeito dos privilégios processuais. Olha, privilégios processuais são aqueles privilégios garantidos às autarquias dentro do processo. Como eu te falei, autarquias têm tratamento de fazenda pública. Consequentemente, tudo o que eu aplico de privilégios processuais às pessoas da administração direta, eu também devo aplicar às pessoas da administração indireta, tudo ok? Indireta, que sejam pessoas jurídicas de direito público, aqui no caso as autarquias. E quais são esses privilégios processuais? As autarquias, quando elas estão fazendo parte de uma relação processual, elas terão alguns direitos diferentes dos particulares. Alguns direitos que são inerentes somente àqueles que são dotados de personalidade jurídica de direito público. E o primeiro privilégio processual é o prazo. Prazo em quádruplo para contestar e prazo em dobro para recorrer. Olha só,
Quando então eu me refiro a privilégios processuais, primeira característica é essa: as autarquias, elas possuem prazo em quádruplo para contestar e possuem o prazo em dobro para recorrer. Além disso, também as autarquias, elas possuem direito ao reexame necessário ou duplo grau de jurisdição. E o que significa isso? Olha, as sentenças proferidas em desfavor, não em favor, em desfavor das autarquias, obrigatoriamente elas deverão ser reexaminadas pelos tribunais, independentemente de recursos. Então vejam que reexame necessário é um instituto que dá às autarquias o direito de terem as sentenças que foram proferidas em seu desfavor, o direito dessas sentenças serem analisadas novamente pelos tribunais, tá certo? E isso é o reexame necessário, que é um privilégio processual também garantido a todas as pessoas jurídicas de direito público, tudo ok, pessoal? Não se esqueçam, então, dessas duas principais características aí das autarquias dentro dos processos. Bom, olha lá, continuando ainda, nós temos que falar da imunidade tributária das autarquias. O que é isso, imunidade tributária? Prestem atenção que o nome se chama imunidade tributária, mas a imunidade, na verdade, ela existe somente em relação aos impostos. Eu sei que existem várias espécies de tributos. Taxa, por exemplo, é uma espécie de tributo, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, todos são espécies de tributos, mas quando eu falo em imunidade tributária das autarquias, eu estou me referindo à imunidade somente em relação aos impostos. Cuidado com isso, tá certo? Bom, e olha só, essa imunidade aqui em relação aos impostos, ela ocorrerá da seguinte forma: autarquias serão imunes somente nos bens e serviços que estiverem ligados às suas finalidades específicas. Eu falo que uma autarquia, ela é imune nos seus impostos somente naquilo que está ligado à sua finalidade específica. E aí você deve estar me perguntando: Marielle, me dê um exemplo. Ora, suponhamos que uma autarquia do INSS, ela tem um prédio aonde desenvolve todas as suas atividades previdenciárias. Pessoal, vejam, essa autarquia, ela é totalmente imune. Esse prédio, ele é imune. O imposto que incide aí sobre imóveis, a autarquia do INSS não irá pagar. Por quê? Porque há uma imunidade em relação ao imposto. Mas essa mesma agência do INSS, ao lado tem um terreno e ela resolveu utilizar esse terreno para fazer um estacionamento e ela cobra por hora aqueles carros que vão estacionar lá. Isso é finalidade específica do INSS? Está ligado à sua atividade previdenciária? Em hipótese alguma. Então, sobre aquele terreno não haverá imunidade nos impostos. Vai ter que pagar imposto sobre aquele terreno obrigatoriamente. Por isso que a gente diz, as autarquias, elas são imunes aos impostos, mas somente quando estes estiverem ligados às suas finalidades específicas, tá certo? E tomem bastante cuidado com isso. Bom, e a nossa próxima e última característica dentro de autarquias é o regime de pessoal. O que é esse regime de pessoal? Como que os agentes que trabalham dentro das autarquias, eles são regulamentados hoje, eles são regidos dentro do ordenamento jurídico. E eu preciso entender, como eu te disse há pouco, o mesmo que eu aplico na administração